nós vamos dar uma analisada aqui sobre o devido processo legal. O que é o devido processo legal? Na verdade, o devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde diz que ninguém será privado dos seus bens ou dos seus direitos, ou da sua liberdade, né, dos seus bens ou da sua liberdade, sem o devido processo legal. O que é esse devido processo legal? Na verdade, é uma teoria, a teoria do due process of law, né? Na verdade, o devido processo legal é um segmento, é um prosseguimento, ou seja, é um conjunto de procedimentos interdependentes que vão acontecendo durante o processo para chegar ao final na sentença e o Estado possa, então, dar a resposta ao jurisdicionado através da sentença. Então, a sentença lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, artigo 489, na verdade, a resposta que o Estado dá ao jurisdicionado, assim como acontece no artigo 381 do Código de Processo Penal, quando o juiz também dá uma resposta ao jurisdicionado que provocou o exercício da jurisdição através da ação, né? Então, vejam que o devido processo legal, o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, ele começa com a provocação e termina com a resposta. Então, ele começa com a provocação, aquele que julgar ter o seu direito lesado ou ameaçado de lesão nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e vai ter lá no final a sentença, ou a decisão, que é exatamente a resposta ao jurisdicionado. Então, toda a sentença, seja um acordo em segunda instância no TRT, seja aí no TST, importante é que tenha aí uma decisão, e essa decisão será a resposta que o jurisdicionado vai estar esperando. Muitas vezes não é a resposta que ele vai estar esperando, não é verdade? Muitas vezes não, por quê? Às vezes, quando a sentença é baseada exatamente nessa verdade processual, que é aquelas provas, né? E o ônus da prova na Justiça do Trabalho segue a linha do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, até por força do artigo 769 da CLT, diz que usa-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, no processo trabalhista. Então, vejam que a sentença, ela será a resposta. Se não contente com a resposta, a pessoa poderá, então, usar o duplo grau de jurisdição, que é um princípio que garante uma reavaliação por parte do Estado, nesse caso, por parte da Justiça do Trabalho, né, uma reavaliação aquilo que é motivo de discussão na Justiça do Trabalho, não é verdade? Então, vejam que, agora me enrolei aqui, não sei o que aconteceu aqui no meu computador, mas vamos tocar o barco. Na verdade, a Justiça do Trabalho abriu aqui um negócio diferente aqui, né? Então, na Justiça do Trabalho, né, a Justiça do Trabalho, ela responde ao jurisdicionado através da sentença, a sentença trabalhista, como nós veremos daqui a pouco. Não contente com a sentença, aí nós temos lá, no artigo 594 seguintes da CLT, vários tipos de recursos que nós vamos tratar esses recursos aqui nas próximas aulas, recursos contra esta decisão, exatamente baseado num direito que tem todo jurisdicionado, é o direito do duplo grau de jurisdição. É um direito que não está previsto na Constituição Federal, e sim previsto no artigo 8º, número 2, a linha H, do decreto 678, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, lá no artigo 8º, número 2, a linha H, do decreto 678 de 92, traz aí o direito que tem todo cidadão de recorrer, ou seja, devolver para o Estado, para que o Estado reanalise o mérito que foi discutido e talvez aí reforme, né, refaça essa sentença, anule a primeira e refaça a segunda, e todas as situações nós veremos aí daqui a pouco. O importante é que o devido processo legal, na verdade, é aquele procedimento que existe, é dividido em etapas, não é verdade? Ó, caiu agora aqui, ó. A minha internet hoje não está fácil, meus senhores, não está complicada a minha internet, mas vamos lá, vamos de novo. Então, vejo que o devido processo legal, ele existe em função da necessidade do Estado de dar uma resposta, né? O Estado tem a necessidade de dar uma resposta
ao jurisdicionado, ou seja, aquele que busca uma resposta para o seu dissídio, para o seu conflito. Então, a resposta vai acontecer ou na sentença, ou em duplo grau de jurisdição, através do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, ou mesmo o acórdão ou do Tribunal Superior do Trabalho, quando for aí o julgamento de mérito sobre uma questão de direito. Depois nós veremos aí como se julga a questão de direito na Justiça do Trabalho. Muito bem. Então, vejo que o devido processo legal, ele tem aí algumas questões, né? O devido processo legal, que é as questões que nós iremos analisar aqui para entendermos melhor o que é o devido processo legal. O importante é que existe aí uma série de etapas que devem ser cumpridas, obrigatoriamente devem ser cumpridas no processo, no decorrer do devido processo legal, como garantia para o cidadão, garantia para o jurisdicionado, garantia para aquele que julga e também para aquele que é acusado, né? Também temos a garantia para o acusado, de que essas etapas realmente elas serão usadas ou utilizadas para que se chegue à verdade, ou seja, que se chegue à verdade processual, seja processual, mas se chegue à verdade. A primeira, então, devido ao processo legal, trata-se de um direito substancial, um direito formal, portanto, é um processo cheinho de formalidades, não é verdade? É cheio de formalidades. Então, devido ao processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, é um direito substancial, ele versa exatamente sobre direito material. O que é direito material? Direito material são as férias, o 13º, lá do artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal, né? Temos aí a Lei 4.990, a lei que regula o 13º, temos aí as férias, né, do artigo 129 da CLT, e o artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, o final de semana, aí, domingo remunerado, preferencialmente aos domingos, artigo 7º, inciso 15, e etc, etc, vários direitos que nós temos aí previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Esses direitos aí são o direito material. Então, o direito material é aquele direito que está previsto na lei, como direito que o trabalhador tem, né? O trabalhador tem esse direito em função da materialidade. Quando esse direito ele não é concedido, ele não é observado, aí busca-se a jurisdição, e a jurisdição ela é uma parte substancial, ou seja, é um direito formal, né, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e existem as garantias, né, existem as garantias. Que garantias são essas? Na verdade, essas garantias, né, primeiro, o direito de não ser julgado sem saber, né? Sem saber. Então, o direito à citação, previsto lá no artigo 213, né, da Lei 13.105 de 2015, nós temos aí o artigo 238, que traz realmente o que é a citação no processo civil, em consequência, no processo trabalhista. Então, o artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, falei 213 é no Código Civil de 73, que às vezes de vez em quando a memória dá uma falhada, né? Então, vejo que o artigo 238 da Lei 13.105 de 2015 traz para que o processo realmente tenha validade, tenha legitimidade, tem que haver a citação. A citação é o princípio a observação ao princípio do contraditório, conforme prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, diz que qualquer processo, seja um processo administrativo, seja um processo judicial, deverá ser oferecido aí a oportunidade do contraditório, ou seja, chamar a pessoa para o processo, fazer um convite, né? Um convite para a pessoa. Quem é que não gosta de convite, né? Imagina o cara ser acusado num processo trabalhista de não pagar, por exemplo, não recolher o fundo de garantia por tempo de serviço, que no direito material está lá no artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal, é regulado pela Lei 8.036 de 90, Lei 8.036 de 90, o Fundo de Garantia, direito material. Quando não há o depósito na conta vinculada da Caixa Econômica Federal,
conforme preconiza o artigo 18, parágrafo